Hoje vamos falar de um clássico, Twister de 1996, que passou demais na sessão da tarde e que eu considero um Jurassic Park, só que de tornados. Mas o tempo passou, será que esse filme continua tão bom como antigamente? Ou será que hoje eu tenho uma perspectiva diferente a respeito desse filme? É isso que vamos analisar agora. O filme segue um grupo de caçadores de tempestades que se aventuram no interior dos Estados Unidos para estudar os tornados, enquanto lidam com seus próprios conflitos pessoais. A trama principal segue a Dra. Joan Harding, interpretada por Anne Hurtig, e seu ex-marido Bill Harding, interpretado por Bill Paxton, que trabalham juntos para projetar um dispositivo chamado Dorothy, que pode lançar sensores no interior de um tornado para coletar dados meteorológicos. O filme mistura ação e ciência com personagens enfrentando seus próprios fantasmas do passado enquanto tentam salvar vidas e enfrentar os desafios que os tornados oferecem. A relação entre Joe e Bill, que tem um passado complicado, é central para o filme, sendo uma metáfora de como a natureza, representada pelos tornados, também pode ser algo imprevisível e destrutivo, mas também um elemento de cura e superação. A química entre os dois é boa e ajuda a engajar o público em suas jornadas pessoais, além das emocionantes perseguições aos tornados. E uma coisa interessante é que estamos falando dos anos 90. Não tinha tantos filmes de efeitos especiais assim, principalmente esses que envolviam 3D. Mas esse filme ajudou a impulsionar a indústria de efeitos especiais. As cenas de tornados são intensas, com computação gráfica e modelos de efeitos práticos misturados para criar uma sensação de realismo. As destruições causadas pelos tornados são de tirar o fôlego, com o filme fazendo um excelente trabalho ao retratar a força avassaladora dessas tempestades. Mas vamos agora para uns possíveis pontos positivos e negativos do filme. Pontos positivos: efeitos especiais impressionantes para a época, e realmente eu me lembro disso. Quando eu era garoto, você via, na minha época, né, que o filme ele era uma coisa grandiosa. O que eu quero dizer é que não era uma produção normal. Outro ponto positivo é a boa química entre os protagonistas, a ação constante e cenas de alta tensão. E agora os pontos negativos. O enredo pode ser previsível em alguns pontos, já que a narrativa segue um padrão de filmes de desastres. Mas eu discordo com relação a essa crítica porque, para mim, este filme ele tem muita originalidade. É claro que ele se baseia na questão dos tornados que realmente existem e causam desastre, mas o filme só respeita isso e faz um filme sobre. A próxima crítica eu acho que faz até sentido. É que algumas soluções científicas e tecnológicas são um pouco forçadas para avançar a trama. Levando em consideração a época, eu concordo. Mas não que isso me incomodou, não é uma coisa assim que você vai reparar muito, principalmente se tu for garoto como eu era na época. E agora vamos a algumas curiosidades do filme. Inspiração real. A história de Twister foi inspirada pelos reais caçadores de tornados, que estudam e tentam entender o comportamento das tempestades. O filme buscou retratar de forma dramática a vida desses cientistas aventureiros. Foram usados no filme, e eu nem percebi, maquetes e miniaturas em alguns momentos. Além, claro, do CGI, que na época foi bastante inovador. Tornado mais real. Para criar um tornado mais realista, o cineasta usaram um grande tanque de água e partículas de areia misturadas para criar um efeito visual das tempestades. Algumas das cenas foram filmadas em grandes ventos e simulações em estúdios. Orçamento elevado para a época. O filme teve um orçamento de aproximadamente 92 milhões de dólares, o que na época era considerado muito alto para um filme de desastre. Olha, mas eu vou te falar, você percebe esse investimento nas cenas de ação e de tornado, porque são muito bem feitas. Sucesso de bilheteria. Twister foi um sucesso de bilheterias, arrecadando cerca de 495 milhões de dólares em todo o mundo. Isso nos anos 90. Olha só que sucesso. Isso fez dele um dos filmes de desastre mais lucrativos da época. Não só de desastre, mas um dos filmes mais lucrativos da época. Cenas de ação inspiradas em realidade. Por mais absurdas que as cenas de ação pareçam,
Elas foram inspiradas por eventos reais de caçadores de tornados e experiências reais de desastres naturais. A tensão e os perigos que os protagonistas enfrentam nas cenas de perseguição aos tornados foram baseadas na realidade desses caçadores de tornados. Outra curiosidade é o Dorothy de verdade. O dispositivo chamado Dorothy, usado para lançar sensores dentro do tornado, foi inspirado em um verdadeiro projeto da vida real que também era voltado para a coleta de dados meteorológicos em tornados. Parceria Bill Paxton e Ellen Hunt. Bill Paxton e Ellen Hunt, que interpretam os protagonistas, Bill e Joe, tinham uma ótima química. A interação entre eles foi elogiada por muitos críticos e ajudou a dar uma força emocional ao filme, além de torná-lo mais dinâmico. E um filme dessa magnitude também vem acompanhado com lições. Primeira lição, a importância do trabalho em equipe. O filme destaca como a colaboração e o trabalho em equipe são fundamentais para alcançar os objetivos complexos. Mesmo com as diferenças pessoais, como as tensões entre os protagonistas Bill e Joe, eles sabem que precisam trabalhar juntos para conseguir capturar dados sobre os tornados e salvar vidas. Superando o passado, a história também aborda a luta interna dos personagens, especialmente da Joe, que perdeu seu pai em um tornado quando era criança. Ela precisa superar o trauma do passado para conseguir ir em frente e cumprir sua missão. O filme ensina que, por mais doloroso que seja o passado, é importante enfrentá-lo e usar como motivação para o presente. A outra lição é coragem diante do perigo. Twister mostra como a coragem pode ser necessária em situações extremas. Os caçadores de tornados enfrentam enormes riscos ao tentar se aproximar das tempestades para coletar dados cruciais para a meteorologia. A coragem de encarar o perigo em nome da ciência e da proteção das pessoas é uma lição importante. A natureza é imprevisível e poderosa. O filme retrata os tornados como forças incontroláveis e destrutivas da natureza. A principal lição aqui é o respeito da vulnerabilidade humana diante de fenômenos naturais e a necessidade de respeito e preparação para lidar com o que não podemos controlar. Inovação e tecnologia como ferramenta de sobrevivência. Twister também ensina sobre o papel de inovação tecnológica para a segurança e o avanço do conhecimento humano. O uso daquele dispositivo lá do filme, o Dorothy, para coletar dados de tornados, exemplifica como a tecnologia pode salvar vidas e ajudar a entender melhor o mundo ao nosso redor. Justamente, apesar de ser criticada essa parte do invento lá da Dorothy, ele não foge tanto da realidade. Por isso, para mim, não me incomodou. E realmente, essa lição da tecnologia eu acho bem importante. Perseverança diante das adversidades. O filme demonstra como os personagens, mesmo após vários fracassos e obstáculos, continuam tentando. A perseverança em situações extremas é uma das maiores lições que Twister passa, mostrando que o fracasso não deve ser um fim, mas um aprendizado para continuar tentando. Então, se você tem seu objetivo, você vai fracassar várias vezes até você conseguir. Twister, de 1996, teve uma aprovação de 67% no Rotten Tomatoes, o que eu acho pouca, é um filmão mesmo. E da audiência, olha só quem diria, da audiência foi menos ainda, 58% de aprovação. Gente, tem alguma coisa errada, porque este filme é um filmão, não tem como ele ter tido notas tão baixas. As notas não são a negação, mas são baixas, tem alguma coisa errada. Bom, tudo bem que na crítica o filme ele foi injustiçado, mas nas bilheterias foi um dos filmes mais lucrativos da época. Agora eu vou dar as minhas considerações e opiniões a respeito do filme. Bom, primeiro eu tenho que admitir que este filme eu vi passar demais na sessão da tarde, mas eu só assisti ele em partes. Como assim você não assistiu ele todo? Claro que assisti, só que em partes. Tipo assim, como ele reprisava muitas vezes na sessão da tarde, eu acabava assistindo uma cena ou outra até que repetisse o filme de novo. Lembrando que era uma época sem internet, então a gente assistia o que passava na TV. Ou você estava no horário do filme para assistir o filme, ou você perdia o filme. E basicamente, na maioria das vezes, eu chegava
a pegar o filme do meio até o fim. E outras vezes eu pegava o começo do filme. Então, se eu já assisti o filme do meio pro fim, eu também já peguei um pouco do começo. E assim vai, juntando tudo, querendo ou não, você assistiu o filme todo. Mas é aquele filme que eu olhava assim, caramba, que superprodução. Mesmo garoto eu reconhecia. É um filme grandioso de uma grande produção. E uma observação aqui é que a Ellen Hutt é a cara desse filme. Porque, oficialmente, neste filme, nós temos dois protagonistas. O Bill Paxton e a Ellen Hutt. Só que, para mim, a Ellen Hutt, ela se destaca também por conta da personagem dela, porque a personagem dela é mais motivada. Porque a Jo perdeu o pai num tornado quando era criança. Então, ela é obcecada a estudar o tornado, a capturar, a prever seus movimentos, para impedir que outra tragédia aconteça assim como aconteceu com ela. Então, é aquele personagem com grande motivação, eu acho que é por isso que a gente simpatiza mais com ela. E para mim, apesar de serem dois protagonistas, a Ellen Hutt se destaca de longe, justamente por ser a personagem mais motivada a capturar os tornados. E claro, é um filme memorável porque ele tem muitas cenas boas, muitas cenas icônicas. Eu não poderia deixar de falar da cena da vaca voando. Essa cena se tornou um meme, mesmo na época em que não existia memes. Eu acho que, pelo seguinte, naquela época o 3D ele estava se desenvolvendo ainda, não estava bem desenvolvido. Os efeitos dos tornados eles são incríveis. Você vai achar bom assistindo até hoje. Só que a cena da vaca, eu acho que foi um pouco demais para a época, porque aparece a vaca voando em 3D, e é um 3D, como eu falei anteriormente, não muito bem desenvolvido. Então você pode estranhar um pouco a cena, achar um pouco engraçado. Eu acredito que, mesmo na época, as pessoas que assistiam a cena da vaca estranharam aquele 3D meio diferenciado, tentando ali simular uma vaca de verdade. Mas ficou meio estranho. É porque se fosse feito hoje, teria sido bem melhor. Mas mesmo assim, a cena ficou icônica, foi um marco no filme. E também uma identidade do filme, porque é o filme que aparece lá, a vaca voando. Mas apesar da estranheza, é uma cena icônica, fazer o quê? Uma outra cena icônica para mim do filme é que tem uma cena que eles vão tentar fugir do tornado e eles se abrigam em uma espécie de celeiro. Só que dentro desse celeiro tem vários objetos cortantes. Então, se o tornado pegar eles lá dentro, todos aqueles objetos vão girar e fazer dos protagonistas picadinho. Essa cena é engraçada e dá um pouco de agonia, mas imediatamente os protagonistas saem dali e vão procurar um outro local para se abrigar. Que é justamente a terceira e última cena para mim que é memorável. Eles se abrigam em uma pequena cabaninha que tinha um cano muito resistente e aí eles ficam se segurando naquele cano enquanto eles estão no meio do olho do furacão. É bem marcante essa cena também, é bem icônica. Isso aqui é o que faz o filme terminar com aquele ar de grandeza, sabe? São vários momentos icônicos nesse filme. Um orçamento e uma qualidade gigantesca para a época e é por isso que eu chamo ele de o Jurassic Park dos tornados. E o filme ele é um pouco longo, ele tem quase 2 horas, mas eu acredito que ele explorou tudo o que tinha para explorar sobre tornados. Deixando uma história incrível sobre a temática que ninguém mais, durante muitos anos, nem tentaram fazer um filme parecido, porque este filme, Twister, se tornou o filme de referência de tornados. E graças à qualidade que foi produzido na época, você pode assistir esse filme até hoje porque ele envelheceu bem. Até porque se tornou um filme memorável e único. Eu gostei bastante, filmão, até pelas cenas que são de tirar o fôlego. E super recomendo se você perdeu esse clássico. É isso, essa é a minha opinião sobre Twister de 1996. Se gostou, deixa seu like, também não deixa de comentar aqui embaixo quais são as lembranças que você tem deste filme, deste verdadeiro clássico e único que fala sobre tornados. Ah não, na verdade ele não é único, tivemos uma continuação e é sobre esta continuação que vamos falar no próximo vídeo. Sem mais, até lá, até o próximo vídeo.